Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do MedWill Explica. Nós já falamos de dois temas muito importantes, hein? Insuficiência renal crônica, reanimação cardiopulmonar e hoje não vamos falar de um tema menos importante. Vamos falar do metabolismo dos carboidratos. Digo muito importante porque acompanhando a esse tema, vamos falar de uma enfermidade, de uma doença muito importante e muito comum nos dias de hoje. O diabetes mellitus, do tipo 1 e do tipo 2. Bem, para começar a falar sobre carboidratos, devemos lembrar do que são os carboidratos, não é verdade? Temos as classes de carboidratos complexos e simples, né? Os carboidratos simples são aqueles que realmente nós devemos evitar. Quando a pessoa tem a tendência a ganhar peso ou tem a tendência a desenvolver uma diabetes mellitus, ela é orientada pelos nutricionistas a evitar os tipos de carboidratos simples, como o açúcar, por exemplo, a sacarose. E os carboidratos complexos acompanham os alimentos que são plantados na maioria das vezes. Isso eu digo as frutas e digo os legumes, por exemplo, principalmente os legumes de raiz, como batata, como mandioca, etc. Os carboidratos, eles são quebrados, na verdade, depois da nossa alimentação, em partículas menores, cada vez menores, até chegar na sua última partícula, para que seja aproveitada pelo sangue e pelas células do corpo, chamada glicose. Ok? Mas para que isso ocorra, essa quebra tem que começar ali, mesmo na nossa boca. Antes de mais nada, quando nos alimentamos, e por isso devemos mastigar muito bem os alimentos, recebemos a saliva com uma grande quantidade de enzimas que já vão começar a quebrar os carboidratos nesse momento. Depois esse alimento ele desce pelo esôfago, passa pelo estômago e vai até a primeira porção do intestino delgado, chamado duodeno. E ali, na terceira parte do duodeno, que ele recebe a segunda quantidade de enzimas catabolizadoras desse carboidrato. São as amilasas pancreáticas, que vai terminar de quebrar esses carboidratos para produzir glicose. Ok? Essa glicose ela vai passar, na verdade, até a corrente sanguínea através dos enterócitos, células do intestino delgado. E ali, no sangue, em que ela vai poder ser quantificada. Bem, o que acontece é que essa substância, a glicose, ela tem que ser aproveitada pelas células do corpo. Ela não pode ficar simplesmente parada no sangue. Ela tem que ser aproveitada e para que ela seja aproveitada, para que ela consiga passar para dentro da célula, ela precisa muito da ajuda de um hormônio chamado insulina. E esse hormônio é produzido pelo pâncreas, pelas células do pâncreas chamadas células beta-pancreáticas. Ok? Quando esse hormônio é produzido em quantidades o suficientes, eles vão circular pelo sangue procurando as células, os receptores das células. Receptores esses que vão estar ali, na membrana plasmática da célula. Ok? Esses receptores também devem conter em um número adequado e com a sua capacidade de recepção dessa insulina tem que ser adequada também. Ok? Quando essa insulina se aproximar dessa célula, ela vai mudar a conformidade da permeabilidade da membrana dessas células e permitir que a glicose possa entrar dentro dela. É por isso, amigos, que é muito importante a insulina. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas que têm uma deficiência de insulina, que são chamados de portadores de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, ela precisa, muitas vezes, de receber essa insulina de forma exógena, ou seja, do lado de fora, por uma vacina, por exemplo. Ok? Isso vai possibilitar a quantidade de insulina suficiente para possibilitar o aproveitamento dessa glicose que está no sangue. Muito bem. Essa glicose, ao entrar dentro da célula, ela vai até uma via que se chama via glicolítica, ainda na membrana plasmática da célula. E ali mesmo já começa a ser quebrada mais uma vez. Nesse momento, a glicose, que era a menor partícula do carboidrato, ela vai ser mais uma vez quebrada.
e vai ser transformada em uma substância chamada piruvato. Essa substância, ela vai entrar na mitocôndria, uma organela que existe lá dentro da célula. Essa organela é conhecida como usina de energia da célula. E quando esse piruvato entrar lá, mais uma vez, amigos, ele vai ser quebrado por muitas vezes em um ciclo, chamado ciclo de Krebs. Ok? O que acontece é que nessa situação de quebra desse produto, isso vai liberar muitas substâncias chamadas fósforo. Ok? E esse fósforo ele vai ser aproveitado por moléculas de ADP, adenosina difosfato. E esse fósforo que está sendo liberado vai se anexar ao ADP e formar o ATP, adenosina trifosfato. E isso é a energia que a célula precisa. Esse é a adenosina trifosfato. Junto dessa adenosina trifosfato, como sabemos que na produção de energia, de qualquer tipo de energia, existe sobra. E vou explicar, vou dar um exemplo. Se nós produzimos uma energia térmica usando madeira, por exemplo, e colocando fogo, nós teremos a nossa energia que queremos, uma energia térmica. Mas essa energia térmica vai produzir sobras. E essa sobra seria o quê? A fumaça, o monóxido de carbono que é liberado. Ok? Esta sobra, por produzir energia, sempre vai ocorrer. Ok? Isso é uma lei. E quando a célula produz a energia dela, usando a glicose, ela vai produzir a energia que se chama ATP, ela também vai liberar sobras dessa transformação. E esta sobra chama-se dióxido de carbono. Verdade, o dióxido de carbono, aquele mesmo dióxido de carbono que nós expelimos na respiração. É dali que ele vem. E esse dióxido de carbono também vai sair, como sobra, fora ele, hidrogênio. O hidrogênio, sim, aquele hidrogênio que em maiores quantidades faz surgir uma substância ácida, né? Bom, o dióxido de carbono a gente já sabe para onde vai. O dióxido de carbono vai sair da célula, vai até as hemácias, vai ser transportada de volta aos pulmões e vai ser expelido na expiração. E o hidrogênio? O hidrogênio, isso é muito interessante, ele vai se anexar ao oxigênio que nós respiramos, o O2. E esse oxigênio, ele vai se anexar a duas moléculas de hidrogênio. Olha lá, química. Duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, temos o quê? Água. Essa é a formação da água endógena, que nós calculamos quando temos que fazer o balanço hídrico de um paciente no hospital. Então não se esqueça disso. Aquele balanço hídrico que fazemos, que nós temos que somar de 300 a 500 ml em 24 horas, que você nunca soube do que era, de onde vinha aquela água, agora você sabe. É a água endógena produzida pela união do hidrogênio, que é a sobra do metabolismo da glicose, mais o oxigênio, que é produto da nossa respiração. Bem, aqui nós chegamos ao final da produção da energia, de ATP. E com isso, o final, né, o término do uso da glicose. Muito obrigado mais uma vez por assistir mais essa videoaula e estejam prontos para a nossa próxima postagem. Até logo.